Mas nós já vimos, nós estamos nessa reta final, na parte 3 do nosso panorama do Antigo Testamento, onde nós estamos vendo os profetas menores. Obrigado, Lucas. Nós estamos vendo os profetas menores. E nós já vimos o livro do profeta Oséias. O que você lembra do profeta Oséias? Essa é fácil, né? O que você lembra? Todo mundo lembra que ele casou com uma prostituta, né? Para representar quem? Israel e o casamento de Deus com a nação de Israel. Depois nós lemos o livro do profeta Joel. O que você lembra do livro do profeta Joel? Pentecoste, o que mais? Os gafanhotos. Ô, irmãos, fazem 2 domingos só. Os gafanhotos, lembra? Da praga de gafanhotos, do dia do Senhor. Nós também vimos o profeta Amós. O que você lembra de Amós? O que ele denuncia? Injustiça social. Lembra? O seminarista Antônio deu essa aula. Nós vimos também Obadias. Obadias fala sobre a queda de qual reino? De Edom. Os edomitas são descendentes de quem? De Esaú. Isso aí, tem que ir lembrando. Nós vimos também Jonas. Jonas eu vou pular, todo mundo sabe, né? O livro de Jonas. Mas Jonas, tirando a história dele, ele profetiza e ele prega para qual cidade? Nínive, que se converte. E tempos depois nós vimos também que Naum profetiza também sobre os assírios, mas agora a queda deles. Então nós estamos nessa sequência dos profetas menores e hoje nós veremos o profeta Miqueias e apenas ele. Profeta Miqueias, tá bom? Então você pode abrindo a sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias, que vem depois de Jonas. Os irmãos sabem que eu gosto de ler bastante os textos bíblicos durante a escola bíblica, então fica aí com a sua Bíblia a postos no livro de Miqueias. E como nós temos visto, os nomes dos profetas têm algum significado. Opa, isso. Vamos ver se vai passar. E Miqueias é uma abreviação de um nome que significa quem é como o Senhor. Nas nossas traduções, o Senhor com letras todas maiúsculas, traduz o tetragrama, né? YHWH, que nós não sabemos direito como pronunciar na nossa língua, se é Yahvé, se é Javé, se é Jeová. Então, quem é como o Senhor? Quem é como o Deus de Israel? E ele profetiza ali entre os anos de 740 e 700, tá? Antes de Cristo, lembra que os anos vão decrescendo, né? Depois de Cristo, os anos vão aumentando. Então, de 700 a 740, isso faz com que ele seja contemporâneo de Isaías. Então, pregou ali mais ou menos na mesma época de Isaías, só que Isaías era provavelmente de família real, tinha acesso ao rei, já Miqueias provavelmente era das classes mais baixas da sociedade. Nós veremos, né, não traz o nome de família dele, apenas de uma cidadezinha da qual ele pertencia. E isso significa também que Miqueias viu a queda do reino do norte, não do sul, não do reino de Judá, do reino de Israel, que foi invadido pelos assírios, e ele profetizou isso também. E nós veremos que Miqueias é uma mistura de 2 temas: julgamento e perdão. Julgamento e perdão. Julgamento e perdão. As 3 sessões do livro de Miqueias vão trazer
sempre esse esquema, essa sequência. Uma mensagem de julgamento e uma mensagem de perdão. Uma mensagem de julgamento, uma mensagem de esperança. Uma mensagem de julgamento, de acusações e uma mensagem de esperança, de redenção. E público-alvo, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Olha comigo o primeiro versículo que traz a introdução do livro de Miqueias. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. E isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então veja, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, de Moresete. Moresete era uma cidadezinha bem pequena ao sul de Jerusalém. Diferente de outros profetas que às vezes diz assim, profeta tal, filho de não sei quem, como Isaías e outros profetas, que provavelmente indica, que era de uma família poderosa. Miqueias não se diz de qual família ele é. Então, portanto, os teólogos assumem que ele era de uma das classes mais baixas de Israel. Se diz apenas que ele era de uma cidadezinha bem minúscula daquele período. E a visão dele é a respeito de duas cidades. Quais? Samaria e Jerusalém. Claro, não a respeito apenas dessas cidades, mas daquilo que elas representam. Samaria era a capital do Reino do Norte e Jerusalém a capital do Reino do Sul, depois da divisão do reino. Então, essa ideia da gente chamar, às vezes, um país pela capital, às vezes a gente vê o jornal, as notícias que vêm de Moscou, está falando da Rússia. Brasília fez isso, está falando do Brasil. Isso aí é uma prática muito antiga. Então, as visões que Miqueias teve a respeito de Samaria e Jerusalém, na verdade, indicam toda a nação do norte e toda a nação do sul. Olha esse mapinha aqui. Você vai lembrar que a nação de Israel era uma só, mas depois que morre Salomão e seu filho assume o trono, a nação é dividida. Azul aqui, Reino do Norte, que teve algumas capitais, mas a mais famosa e a mais duradoura foi Samaria. E aqui, em roxo, rosa, não sei, temos o Reino do Sul, o Reino de Judá. E o Reino do Norte, ele caiu em 720 alguma coisa, não lembro exatamente, pelos assírios. E o Reino do Sul permaneceu ainda pouco mais de 100 anos e depois foi invadido pelo reino babilônico. E o contexto de Miqueias é a crise com a Assíria. Os assírios estavam crescendo e eles invadem o Reino do Norte e eles tentam invadir o Reino do Sul. Nós temos os relatos em Isaías, no livro de Reis, dele tentando derrubar Jerusalém, e ele quase consegue, mas o Senhor vem e defende a cidade de Jerusalém. A gente já viu que todas essas histórias do contexto dos profetas estão lá nos livros de Reis, 1º e 2º Reis, e também nos livros de Crônicas, 1º e 2º livro de Crônicas. Então, quando você lê ali, isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, é para que você possa abrir os livros dos reis e os livros de crônicas, e aí você lê, tá bom? Mas o nosso intuito não é dar o contexto histórico, apesar de eu gostar bastante disso, mas sim a mensagem do livro do profeta Miqueias. E Miqueias, ele é um dos poucos profetas que explicitamente dizem qual é o propósito do livro. E o propósito está lá em Miqueias 3, 8. Você pode dar uma rabiscada aí, caso você queira. Porque ele diz assim: quanto a mim, eu, profeta Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, com o objetivo de declarar a Jacó a sua transgressão
e a Israel o seu pecado. Então o objetivo de Miqueias era apontar o dedo para a nação e anunciar a sua transgressão, seu pecado, a sua desobediência, a sua infidelidade à aliança de Deus. Esse era basicamente o propósito do profeta Miqueias. Agora vamos entrar na mensagem em si do profeta. Ali está acusações, que é uma das ideias centrais, mas seria melhor estar a estrutura. Então nós temos o prólogo, capítulo 1, versículo 1. Prólogo é só uma palavra bonita para introdução. Está a introdução do livro, que ele diz quem ele é e para quem ele está profetizando e também em qual contexto ele dá a sua profecia. E aí no capítulo 1 e no capítulo 2, Miqueias ele vai trazer várias acusações contra a nação de Israel. Várias acusações contra a nação de Judá, contra o povo de maneira geral. E a primeira acusação que ele traz é contra a idolatria. Olha, por exemplo, Miqueias capítulo 1, agora você pode voltar, depois a gente vê o propósito dele. Miqueias capítulo 1, versículo 5. O Ron também vai projetando ali depois. Miqueias 1, 5. Mas eu vou ler a partir do 5. Olha ali. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Lugares altos eram onde eles erguiam altares para os deuses idólatras. Eram em lugares mais altos. Então, quais são os lugares aonde a nação de Judá pratica idolatria? Seria assim uma tradução mais contemporânea. Será que não é Jerusalém? Será que não é a própria cidade onde está o templo de Deus? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale, e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Então veja que ele faz uma acusação contra a idolatria da nação. O Senhor, por meio do profeta Miqueias. E ele compara nesse versículo 7 a idolatria com o quê? Com o quê? Prostituição, como Oséias. Ele compara como prostituição. O povo do Senhor estava correndo atrás de outros deuses. E além disso, a nação do norte, Samaria, estava sendo uma má influência para a nação do sul. Por isso que ele disse, qual é o pecado, a transgressão de Jacó no versículo 5? Será que não é Samaria? Essa nação que tem trazido a influência idólatra para dentro do povo do sul, e principalmente dentro de Jerusalém, aonde está o templo de Deus, aonde só deveria ser adorado o Deus de Israel. E aí o Senhor diz, por isso virei com o meu julgamento, e destruirei Samaria. Está escrito aí, nós acabamos de ler. E depois isso de fato acontece. Lá no capítulo 5 ele também volta a repetir essa questão da idolatria. Mais uma outra acusação de Deus, nesses primeiros 2 capítulos, é contra a opressão que os mais poderosos cometiam com os mais vulneráveis. Olha o capítulo 2. Olha a partir do versículo 1. Deixa eu ver se vai passar. Não. O Ron vai mostrar aí. Olha só o 2, 1. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam.
porque tem poder para tanto. Ou seja, ele está falando dos poderosos, daqueles que eram das classes mais altas. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Olha só o que a nação estava fazendo, os poderosos. Eles olhavam para um campo, olhavam para uma casa, cobiçavam e tomavam. Expulsavam as pessoas de suas terras. Expulsavam as pessoas de suas casas. Eles estavam oprimindo os mais pobres, os mais vulneráveis. E aí no versículo 3, olha só o que diz. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Então o Senhor vai trazer julgamento, porque estava havendo opressão social, injustiça social. Existem várias leis na Torá, na lei do Senhor lá, nos livros de Gênesis até o livro de Deuteronômio, em que deveria haver uma certa igualdade entre as pessoas, em que deveria haver respeito à propriedade. Existiam delimitações de terra que pertenciam às tribos específicas, a gente sabe, no livro de Josué. E mesmo que as pessoas se afundassem em dívidas e tivessem que vender as suas terras para saldar as suas dívidas, no ano do jubileu, a cada 49 ou 50 anos, tudo voltava a ser como era antes, ou deveria, né? Não temos relato de que isso aconteceu. Quando você colhia nos campos, aquilo que caía deveria ser deixado para os mais vulneráveis. Lembra da história de Ruth? Ela vai no campo justamente para isso. Existiam leis que você deveria deixar aquilo que caía para os mais vulneráveis pegar. Deus se importava e se importa com a injustiça social, com a pobreza. E aí vem alguns dos mais poderosos daquele tempo, além de já terem bastante, querem tirar daqueles que tinham menos. Por isso o Senhor fala contra a opressão. Olha só o versículo 8. Versículo 8 ainda do capítulo 2. Mas há pouco meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória ou a dignidade para sempre. Olha só o nível de maldade. As pessoas passavam em paz. Não era guerra, os estrangeiros passavam. E lá os gananciosos iam e tomavam até a roupa do corpo. Eles tomavam a casas de mulheres. Expulsavam os seus filhos, as suas crianças de casa. Tudo por causa de dinheiro. Então, Deus aqui está trazendo uma acusação contra esses poderosos. E ainda tinha os falsos profetas. Olha o versículo 6. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Não. Deus não é bravo, meu lindo. Pegaram a referência, né? Deus não é bravo, meu lindo. Ele vai dar tudo o que você quiser. Deus, por acaso, agiria assim, trazendo disciplina contra o seu povo? É claro que não, meu lindo. Deus não faria isso, irmãos. É aqui, ó. Aqui. Não fala, para que falar do julgamento? Para que falar da disciplina? Para que falar da ira de Deus? Não vamos falar dessas coisas. Nós somos do povo de Deus. Aqui corre o sangue de Abraão. Você acha que Deus vai fazer isso que Miqueias está falando aí? Não vai.
Não vai. Desde aquele tempo, as pessoas não gostam de ouvir sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. Não gostam de escutar que Deus disciplina. E disciplina aqui quem? O povo dele, a nação dele. Então, o Senhor também traz uma acusação contra esses profetas que não queriam que se falasse do julgamento de Deus. Nós vimos que nessa primeira parte de acusações, Deus acusa contra a idolatria, contra a opressão, esses dois pecados, nesses dois primeiros capítulos. Mas como eu disse, o tema de Miqueias é uma mistura de julgamento e o quê? Perdão, esperança. Olha como termina essa primeira sessão de acusações, lá no versículo 12. 2:12. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Olha só o que Deus está dizendo. Que ele, como um pastor, ele está usando a imagem de um pastor, né? Apacentaria e ajuntaria as suas ovelhas. E aí no versículo 13, ele diz assim: diante deles, diante do meu povo, das minhas ovelhas, virá o que abre o caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, quem é o rei? O Senhor irá à frente deles. Olha o que ele está falando. Ele está falando de um tempo em que Deus reuniria o seu remanescente. Nós veremos que ele está falando do remanescente, que são aqueles que são de fato povo do Senhor, que amam o Senhor. E ele diz que o Senhor mesmo seria o seu pastor e o seu rei. Seria o seu pastor, aquele que os apacentaria e aquele que reinaria sobre eles. Veja que esse rei, já tirou ali, mas esse rei não é qualquer pessoa. Versículo 13, no finalzinho, diz que esse rei era quem? O Senhor, o próprio Deus de Israel. O próprio Deus do povo dele. Então, é assim a primeira sessão de acusações. Capítulo 1 e 2. Acusação contra a idolatria e contra a opressão. Mas agora, e daí ele termina com uma mensagem de esperança. Mas aí nós entramos na segunda sessão de acusações. E nós veremos acusações agora específicas contra os líderes da nação. A partir do capítulo 3. Olha comigo o versículo 4. Bom, pode ser a partir do versículo 1. Vamos ler o versículo 1, para os irmãos entenderem de quem que ele está falando e por que agora ele está falando especificamente dos líderes. Olha só. 3:1. Eu disse, escutem agora, o que está escrito aí? Governantes, chefes, líderes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Não são vocês aí que deveriam conhecer o que é justo ou não? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Ele está usando aqui uma metáfora, é óbvio, para dizer que os líderes tiravam até o couro do povo. Agora olha o versículo 4. Um dia eles, esses líderes governantes, hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Não quiseram ouvir o meu povo? Vai chegar um dia que eles vão clamar a mim,
mas eu não os ouvirei. É o mesmo princípio que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus 6,14, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus não falou isso? Na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas. E depois, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus está falando para os líderes: vocês não quiseram ouvir o clamor do meu povo, eu também não vou ouvir vocês. O que o homem plantar, ele também vai colher. E, depois de falar sobre os líderes, né, os governantes, ele fala de novo sobre os falsos profetas. Olha só o versículo 5 e 6 do capítulo 3. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, shalom, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. O que ele está falando dos profetas aqui? Se você dá para eles, eles falam o quê? Paz, paz. Se você não dá comida para eles, o que eles fazem? Estou nem aí. Parece que ele está falando dos nossos dias, né? Não parece? Não estamos tão distantes de profetas gananciosos que profetizam por dinheiro, não por aquilo que Deus falou, e que tratam com parcialidade as pessoas. Aí, olha só a sentença do Senhor, no versículo 6, por isso, vocês terão noite sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas, e o dia se transformará em escuridão. O dia se transformará em escuridão. Então, Deus vai cessar de mandar suas visões para os profetas. Então, nós vimos aqui que nessa segunda sessão de acusação, a partir do capítulo 3, ele faz acusação contra os líderes, e ele acusa contra o abuso de autoridade dos governantes, que estavam abusando do povo. Ele acusa contra os profetas gananciosos, e aí ele dá uma sentença. Olha só no versículo 11 ali. Os seus cabeças, líderes, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Os governantes, os juízes que julgavam, é só dar um suborno que eles julgavam em favor dos opressores. Os sacerdotes, diz ali também, que eles ensinavam por, o que está escrito? Interesse, por dinheiro. E os profetas adivinhavam por dinheiro. Ou seja, o que mandava na nação, o que dirigia a maioria, né, das pessoas, era a ganância pelo dinheiro. Então, nessa segunda parte de acusação, nós vemos contra os governantes por abuso de autoridade, e contra os sacerdotes e os profetas, que também desempenhavam mal a sua função, fazendo apenas por interesse monetário. E aí, a partir do versículo 4, depois de falar do julgamento, vem o quê? Esperança. Lembra? Julgamento, esperança. Julgamento, perdão. Julgamento, redenção. E aí, a partir do versículo 4 agora, ele começa a falar
dos últimos dias. Olha o versículo 1. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Dá uma pausa aqui. Nos últimos dias, o que será estabelecido nos altos dos montes? O monte do templo do Senhor. Olha só o versículo 12 do capítulo 3. Que ele diz assim, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Olha o contraste. Deus iria trazer juízo contra a nação, e o monte do templo seria totalmente destruído. Mas nos últimos dias, o monte do templo será um lugar em que afluirão os povos. E ele continua no versículo 2 do capítulo 4. Muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então vai haver um dia em que o monte do templo do Senhor será como se fosse uma ligação entre o céu e a terra. Uma ligação entre o céu e a terra, aonde os povos, veja, os povos, não apenas os israelitas, não apenas os judeus, os povos irão até lá para buscarem o Senhor e aprenderem a viver de acordo com a lei do Senhor. E ele vai dizer que serão dias de paz, em que as armas se transformarão em instrumentos de trabalho, e as pessoas não mais farão guerra umas com as outras. E aí ele começa a falar sobre como Deus salvaria o seu povo, como Deus viria. Todo o capítulo 4. E aí lá no capítulo 5, ele vai falar não apenas daquilo que o Senhor faria no monte do templo, mas de alguém que o Senhor enviaria. Olha só o capítulo 5, comigo. Olha o versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. De quem que ele está falando? Agora você já sabe, né? Porque essa profecia aqui é utilizada no Novo Testamento para dizer, Mateus usa para falar que o Messias haveria de nascer em Belém. Está citando o profeta Miqueias. E é interessante que então ele está falando que de Belém Efrata, Efrata era a região em que ficava Belém, por isso esse nome, que daquela cidadezinha de Belém sairia aquele que reinaria na nação de Israel. E aqui é um indício de que esse rei não viria em grande pompa, porque diferente dos outros filhos de Davi, ele não nasceria em Jerusalém. Essa profecia, eu imagino que o povo que a recebeu, na época, eles acharam um pouco estranha. Do tipo assim, por que vai nascer em Belém? Aonde moram os reis, os descendentes de Davi? Em Jerusalém. Tudo bem que vieram de lá, mas o palácio era em Jerusalém, a família real ficava em Jerusalém.
Mas não, virá de Belém, uma cidadezinha tão, assim, insignificante. Mas enfim, dessa cidadezinha viria o Messias, aquele que reinaria e traria a paz à nação, que reuniria o povo do Senhor, mais uma vez, e traria a tão sonhada paz. E Deus purificaria o seu povo. Olha o versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Azerá, que era uma deusa ali cananeia da fertilidade, e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Então ele está falando de um grande dia, em que haveria redenção, e o povo de Deus seria redimido, e a paz seria instaurada, mas também um grande dia de julgamento, e aqueles que não obedeceram ao Senhor seriam julgados. Nós já vimos nos profetas anteriores, que esse dia é chamado de dia do Senhor, de dia do Senhor. Dia em que haveria paz e redenção para aqueles que obedeciam a Deus, mas juízo para aqueles que vivem uma vida longe do Senhor. Então nós vimos a primeira sessão, capítulo 1 e 2. Julgamento, acusações e esperança. Viria um pastor e rei. Depois nós vimos a segunda sessão de acusações, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5. E ele faz acusações contra os profetas, contra os sacerdotes e contra os governantes. E depois mais uma mensagem de esperança, de que viria um rei nascido em Belém, que traria paz à justiça nesse mundo. E agora nós chegamos na sessão final de acusações, que ele volta a fazer acusações contra a nação, do capítulo 6 até o último capítulo do livro, que é o capítulo 7. E do versículo 1 até o versículo 5, Deus, ele se apresenta como um juiz que vai entrar em juízo com o seu povo, como se tivesse uma sessão judicial mesmo. Nós vemos isso a partir do versículo 1, mas eu queria chamar a sua atenção a partir do versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Olha só. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Olha só, o povo de Deus estava reclamando aqui, reclamando que o Senhor os havia sobrecarregado, reclamando que o Senhor os havia deixado exaustos. E o Senhor fala, o que eu fiz? Eu não tirei vocês lá do Egito, da casa da escravidão, debaixo de Faraó? Vocês não lembram do rei de Moabe, de Balaque e de Balaão? Você lembra dessa história? O que o rei Balaque havia contratado Balaão para fazer o quê? Você lembra? Amaldiçoar o povo. Aí Balaão vai lá, ele tenta amaldiçoar, mas ele não consegue, lembra? O que ele faz ao contrário?
abençoa. É como se Deus estivesse dizendo, vocês não lembram? Eu tenho mais prazer em abençoar o meu povo do que em amaldiçoar. Eu tenho mais prazer em derramar bênçãos sobre o meu povo. Vocês não lembram? Aí ele cita 2 cidades, né? Do que aconteceu de Sitim até Gilgal. Sitim foram uma das primeiras cidades dominadas. E Gilgal foi onde, depois de haver tido uma rebelião contra o Senhor, a aliança foi renovada. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho prazer em perdoar vocês. Vocês erram contra mim, mas eu continuo me voltando para vocês, como aconteceu em Gilgal, que está lá no livro de Josué. Mas vocês ficam reclamando contra mim. Parece a gente, né? Parece a gente. E aí, vem um dos versículos mais famosos, talvez os versículos mais famosos de Miqueias. Olha só, eu até coloquei aqui, em uma só vez, Miqueias 6, do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus excelso? É uma pergunta válida para todas as pessoas em todos os tempos. Como que eu vou me apresentar diante do Senhor? Com que eu virei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Veja que ele está subindo o valor das ofertas. Isso é algo que, estudando, a gente percebe. Ele começa, o que eu vou me apresentar diante do Senhor? Com bezerros de 1 ano? Aí ele aumenta. Milhares de carneiros, é isso que eu vou apresentar diante do Senhor? Ou 10.000 ribeiros de azeite? 10.000 riachos de azeite? Será que eu darei aquilo que era mais valioso para a família de um homem, o seu primogênito, fruto do seu corpo, diante do Senhor? Aquilo que havia mais de valioso para uma família, é isso que eu vou dar diante do Senhor? Aí Miqueias responde, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Vamos ler juntos esse finalzinho? O que o Senhor pede de você, diz Miqueias? Que pratique justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. A nação que estava, lembra? A nação estava afundada em ganância, não é? Nós vimos isso. Profetizavam, julgavam e ensinavam por dinheiro apenas. Tomavam campos e casas por dinheiro. Afundado em ganância. E lógico, aí eles achavam que eles poderiam comprar Deus também. É só dar um dízimo bom que está tudo certo. É só fazer atos de religiosidade, vir no templo, oferecer sacrifícios, frequentar o culto, que está tudo certo com Deus. Mas Miqueias diz que não. Que o Senhor pede é que a gente pratique a justiça, ou haja de maneira justa, e aqui é em relação ao nosso próximo. Que a gente trate aos outros com justiça. Que a gente trate as outras pessoas de maneira justa. Não apenas que a gente trate com justiça, mas que a gente ame a justiça. Que isso seja internalizado em nosso coração, em nosso caráter. Depois que também, que a gente ame a misericórdia. São trocadilhos para dizer a mesma coisa. Ame a misericórdia. Que a gente olhe para o nosso próximo com um olhar misericordioso. E é claro, amar, internalizar, é praticar. Amar e praticar são duas palavras para se referir a algo que vem do nosso próprio coração. E ande humildemente com o seu Deus. O que é andar em humildade com Deus? É andar submisso a Deus.
se portar com humildade diante do Senhor. Não tratar Deus como se fosse o teu ídolo, o meu ídolo que faz o que eu quero, que é aquele que eu busco só, sim, na hora para conseguir o que eu quero. Não. Ele está resumindo aqui os 2 grandes mandamentos da lei, que os 2 primeiros têm a ver com amar ao próximo, praticar a justiça, amar a misericórdia em relação ao próximo e andar humildemente com Deus, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Simples. É o ensino de toda a Escritura. E aqui é como se Miqueias dissesse assim, ó, não basta atos de religiosidade. Não basta. É claro, não tem mandamentos para a gente não, né? Para eles, não tinha mandamentos para eles oferecerem holocaustos, não existiam? Existia ou não? Tinha que obedecer ou não? Tinha, mas não adiantava nada se não vinha de um coração transformado. Se não vinha de um coração que amava a Deus e ao próximo. É isso que Miqueias está falando. Aquilo que Samuel também já havia ensinado. Você acha, ô Saul, que Deus está preocupado com holocaustos? O que é que o Senhor pede? O que é que Samuel diz para Saul? Obediência. Obediência. Ou também, Guto lembrou aqui, de outro texto. Misericórdia quero. E o quê? E não sacrifícios. Não adianta nada uma vida de religiosidade, se eu não vivo uma vida completa, transformada e de obediência ao meu Senhor, amando Ele acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo. É isso que Miqueias está chamando a atenção do povo de Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se não houver uma transformação no coração de vocês e vocês amarem e praticarem a justiça e a misericórdia e andarem humildemente diante de Deus, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Mas ele continua. Essa parte final do livro é maravilhosa. Nós vimos o que o Senhor exige, e aí ele vai a partir do versículo 9. E ele vai dizer que a nação não estava fazendo nada disso. Olha só, 6:9. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Deus está falando, depois de dizer o que o Senhor exige, vem essa mensagem aqui, que é como se Deus dissesse: vocês não estão fazendo nada disso. Não estão fazendo nada disso, nada. Quer ver? Os ricos estão oferecendo sacrifícios, mas lá na casa dele ainda está o lucro que eles tiveram por meio de corrupção, de negócios ilícitos. Veja, Deus fala de balanças enganosas. Você compra 1 quilo de trigo, mas na balancinha lá tem um esqueminha para dar 900 gramas. Você pede para colocar 10 litros, 100 litros, 100 litros não, né? 10 litros de gasolina, aí tem um negócio na bomba lá que coloca só 9. Deus está falando assim: eu estou vendo tudo isso. Vocês acham que o julgamento não vai vir? E aqui é interessante porque mostra que o Senhor se importa com aquilo que fazemos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. É justamente isso que Miqueias está fazendo aqui, é chamando a atenção do povo para toda a vida deles. Não adianta nada você se batizar, você frequentar os cultos, você frequentar a EBD, você ter uma vida ilibada, ilibada religiosamente, se você não vive uma vida transformada nos seus negócios, na sua família,
na sua casa, no seu trabalho e aonde você for. É isso que Miqueias está chamando a atenção do povo de Deus. E aí, a partir do capítulo 7, o último capítulo, ele começa a falar sobre as consequências da desobediência, sobre aquilo que estava acontecendo com o povo. Olha só comigo, o capítulo 7, versículo 5. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu já vi gente usando isso aqui para falar como se o profeta estivesse falando para a gente hoje. Acho que ele, enfim, não vou falar nada. Mas não tem nada a ver, o profeta está falando daquilo que estava acontecendo no período dele. Você não podia confiar nem na tua esposa. Você não podia confiar nem no teu marido, você não podia confiar nem nos teus filhos. E aí ele diz no versículo 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele está olhando todas essas circunstâncias terríveis, tenebrosas, mas ele fala, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou continuar colocando a minha esperança no Senhor. Eu não vou olhar e deixar com que as circunstâncias ditem assim, a maneira como eu vivo. Como diz uma música antiga, né? Não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor, seu grande amor. É isso que o profeta está fazendo aqui. E agora, a partir do versículo 8, no capítulo 7, vem uma seção lindíssima do livro. Lembra que eu falei? Acusação, esperança, certo? Acusação, perdão. Acusação, redenção. E aí, a partir do versículo 8, o profeta está falando, mas parece que ele está falando em nome de toda a nação. Como se ele estivesse personificando a nação de Israel. Diz assim, minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, sofrerei, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. Então, aqui, o profeta falando em nome da nação, só que séculos depois, né? Lembra que ele profetiza antes da queda, mas ele está recebendo uma visão do Senhor acerca do futuro, e ele está falando como se fosse o povo lá no exílio. E ele está dizendo, ó minha inimiga, que provavelmente é a Babilônia, não olhe para mim com desprezo não, eu estou sofrendo as consequências dos meus pecados. Ele reconhece, eu estou sofrendo aquilo que eu mereci, eu estou colhendo as consequências dos meus erros, mas o Senhor há de olhar com misericórdia para mim. O Senhor há de olhar com graça para mim. E agora, no versículo 11, eu até coloquei aqui, ele continua, no dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados, nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha, mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, Miqueias ora, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora sós numa floresta, no meio da terra fértil. Que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Bazã e Gileade foram uma das primeiras cidades a serem conquistadas, na época que eles estavam tomando a terra prometida, e também uma das primeiras a serem perdidas.
Então ele está orando, Senhor, que volte a ser como nos dias antigos. Que volte a ser como nos dias antigos. E veja que ele profetiza paz, prosperidade para a nação, né? Cumprimento das promessas para a nação do povo de Deus, mas também julgamento. A terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas ações. O que o homem plantar, ele também vai colher. E aí chegamos nos 3 versículos finais do livro. É como se ficasse uma pergunta assim, ó. Como Deus pode perdoar esse povo? É como se a gente perguntasse para Miqueias, ô Miqueias, da onde que você está profetizando isso? Olha só para a nação. O povo está andando longe de Deus, o povo está andando distante do Senhor, o povo está fazendo tantas coisas terríveis. Como é que você está dizendo que isso de fato vai acontecer e o Senhor olhará com graça para o seu povo? Aí Miqueias, no versículo 18, ele lembra do caráter de Deus. Ele lembra a nação de quem Deus é. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, pois tem prazer na misericórdia. Ele está dizendo assim, ó nação, você tem que confiar nisso, sabe por quê? Porque o nosso Deus tem prazer em exercer misericórdia. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus gracioso. Ele não retém a sua ira para sempre. Mas perceba, ele está falando isso, ó, te esqueces da transgressão do, o que está escrito aí? Remanescente. Remanescente. Ou seja, daqueles que de fato amam a Deus, né? O remanescente do povo, como diz, nos ensina o Novo Testamento, são aqueles que eram de fato seguidores do Deus de Israel. Não apenas porque eram da etnia, do sangue de Abraão, não. Para esse remanescente, o Senhor agiria com graça e misericórdia. E aí Miqueias, depois de dizer assim, confia no caráter de Deus, ele também diz assim, confie nas promessas de Deus. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele vai fazer isso, ele está trazendo algo que Deus vai fazer, uma promessa, como se chamando o povo a confiar nisso. Esse também é um versículo bem conhecido, né, de Miqueias, que Deus lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Então, ele voltará a ter compaixão. Compaixão é uma palavra que evoca aquele sentimento de uma mãe pelo seu filhinho. Miqueias está dizendo, é assim que o Deus olhará para o remanescente do seu povo. Ele pisará os pés às nossas iniquidades. Olha só a imagem. A gente tem que tentar imaginar o texto. Pisará. Ele está pensando no pecado como se fosse um inimigo que nos domina, que domina o povo de Deus. Mas Deus vai fazer o quê? Ele vai pisar, ele vai derrotar as iniquidades e vai lançá-las nas profundezas do mar, assim como ele fez com quem? Com os exércitos de Faraó. Olha a imagem que ele está evocando. Deus vai pisar, porque o pecado é um inimigo, e vai afogá-lo nas profundezas do mar. Haverá não apenas perdão completo. A gente olha para esse texto e a gente fala como se só estivesse falando de perdão. Sim, há perdão completo, Miqueias está falando, mas também libertação da escravidão do pecado. As duas coisas têm em vista aqui, porque o pecado é como um inimigo que nos escraviza. Mas haverá um dia em que Deus virá e nos libertará da escravidão do pecado. E a gente que conhece o Novo Testamento, a gente sabe quem fez isso por nós. E Paulo vai dizer que agora, por causa de Cristo, nós temos o perdão, mas também não somos mais escravos do pecado. É verdade que ainda sofremos da sua influência, mas naquele grande e último dia, não sofreremos mais, em que o nosso rei e pastor virá,
e viveremos então uma vida totalmente libertos desse mal. Miqueias está falando sobre isso, de um dia que Deus perdoará e libertará o seu povo da escravidão do pecado. E aí ele termina no versículo 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Ele relembra as promessas lá de Gênesis, lá do início, e ele diz assim: Deus cumprirá a promessa que ele fez a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, de fazer um povo para ele, que viverá em um relacionamento com ele. E nós sabemos, por meio de Gálatas, que nós agora, pela fé, também somos descendentes de Abraão, não é? Somos enxertados nessa família de Deus, estamos desfrutando já dessas promessas, e um dia o grande rei e pastor virá, e enfim, consumará o seu reino, nos dando paz, segurança, misericórdia e graça para sempre. É isso que Miqueias está nos chamando a confiar, a acreditar no Senhor. E o livro de Miqueias é como se fosse um convite a 3 atitudes. Primeiro, o livro de Miqueias nos convida a levarmos a sério a nossa obediência ao Senhor. Não é? O livro de Miqueias nos mostra que há consequências para a desobediência. E Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que disciplina. O livro de Miqueias nos chama a levar a sério, a abandonar os nossos pecados, a lutar contra eles, porque há consequências quando andamos neles. Então o livro de Miqueias é um convite a levarmos a nossa vida de obediência ao Senhor a sério, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Mas também é um livro que nos convida a amarmos mais o Senhor, em que há tanta revelação sobre o caráter de Deus, que é justo e também misericordioso, gracioso, pronto a perdoar o seu povo, pronto a perdoar aqueles que clamam a Ele. E também é um convite a exercermos a nossa esperança e olharmos para aquele grande dia em que o grande pastor e rei, Jesus Cristo, voltará, e então vai trazer paz, misericórdia e graça para todo esse mundo. Como diz um hino de Martinho Lutero, sim, escrevi alguns hinos: embora sejam grandes os nossos pecados, e doloridas as nossas feridas, e profunda e escura a nossa queda, sua misericórdia, a misericórdia de Deus, não tem limites. Seu amor supera tudo. Ele é nosso fiel pastor vivo, que finalmente libertará Israel, o povo de Deus, de todos os seus pecados e tristezas. Nós vivemos esperando por esse grande dia. Então você, que talvez escuta esse ensinamento hoje, talvez você tenha acalentado um pecado no seu coração, na sua vida. Talvez você tenha tido aí um pecado não confessado, que você está vivendo na prática, achando que vai conseguir medir as consequências, controlar as consequências. Nós não conseguimos controlar. Escute Miqueias, Deus disciplina. E a disciplina de Deus, Hebreus 12 nos lembra, ela é boa, mas assim, para quem não está sofrendo, né? No momento que a gente passa, traz sofrimento para nós. É amarga. Por mais que produza algo bom, mas a sensação não é boa. Quem é que gostava de ser disciplinado pelo pai e pela mãe? Eu não. Ou talvez você me escuta o livro de Miqueias aqui, você tem lutado contra o pecado. Você tem lutado, mas está difícil. Está difícil. As nossas fraquezas são muitas, mas você tem lutado. A sua consciência tem batalhado contra as acusações de Satanás. Que você possa lembrar do livro de Miqueias, que o Senhor é um Deus perdoador. Para aquele que clama a Ele por misericórdia, Deus derrama o seu perdão e graça. Como disse Davi,
um coração contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita. E por fim, talvez você está aqui desanimado, se sentindo abandonado pelo Senhor. As lutas são muitas. Talvez uma enfermidade, uma luta no trabalho, uma luta na família, eu não sei como você está se sentindo, mas talvez você se sinta desanimado, como se Deus não estivesse olhando para você. Que você se lembre do que Miqueias disse: Deus nunca esquece dos seus e das suas promessas. Deus está olhando pelo seu povo, está cuidando do seu povo e está trabalhando para o bem do seu povo. Confie nessas promessas. Então, é isso que o livro de Miqueias nos ensina e nos chama a praticar na nossa vida. Uma vida de obediência, de amor ao Senhor e de esperança. Amém?